Escuta, minha filha. Silencia, meu filho. Pois esta não é uma mensagem comum. É um decreto do céu. Hoje, eu rompo o silêncio com a minha própria voz. Hoje, eu desço às profundezas da tua alma, onde nem mesmo você ousa entrar. E com a chama do meu espírito, eu revelo o que tem travado o teu avanço. Há muralhas que não se veem, mas sangram por dentro. Muros que foram erguidos por traumas antigos, palavras que te feriram, medos que te moldaram, culpas que te amordaçaram. Mas eu, o Senhor, sopro sobre essas barreiras agora com um vento de destruição santa. O que te impedia de crer, de sonhar, de romper, vai cair. Hoje, agora, diante da minha face. Porque não é tua força que move os céus, é a minha voz que move o impossível. Eu te trago aqui como quem chama um escolhido à beira do milagre. Você achava que estava cansado demais, que era tarde demais, que o ciclo não mudaria. Mas eu te digo, hoje começa um novo tempo, e a muralha que parecia eterna será lembrada apenas como cenário da tua virada. Se o teu espírito testifica que esta palavra veio do alto, escreve nos comentários: eu recebo a destruição das muralhas, e que isso seja como incenso diante de mim, uma declaração profética que rasga os céus. Agora, compartilha esta palavra com quem ainda está cercado por muros que não sabem nomear. Quando você compartilha, você se torna instrumento do meu mover em outras vidas. E inscreva-se neste canal, pois este lugar é altar onde eu falo, e quem tem ouvidos ouve o trovão da minha glória. Fica atento, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos carrega o peso do meu espírito. E nada, absolutamente nada, permanecerá de pé diante daquilo que eu decidi derrubar. Há muros que os olhos não veem, mas que aprisionam com a mesma força que grilhões de ferro. Eu conheço os territórios do teu coração, onde túmulos foram cavados em silêncio, onde palavras não ditas viraram espinhos, onde memórias ocultas se tornaram correntes. A barreira que mais te impede não está diante de ti, mas dentro. Dentro do pensamento que sempre sussurra: você não consegue. Dentro da culpa antiga que ainda ecoa como sentença. Dentro do medo que paralisa tua fé. São essas barreiras invisíveis que o inimigo ergue com mais astúcia, porque elas não se combatem com mãos, mas com espírito. Elas não se quebram com força, mas com luz. E eu sou a luz que penetra onde nem mesmo você tem coragem de olhar. Muitos clamam por livramento externo, mas continuam aprisionados por muros internos. A muralha da dúvida é uma das mais altas. Ela se ergue toda vez que você ora, mas não crê plenamente. Ela cresce com as palavras que você ouve e absorve como veneno. Você não nasceu para isso. Deus não vai te usar. É tarde demais. Mas eu, o Senhor, vim te dizer: essas vozes não são minhas. O que eu plantei em ti foi semente de fé, não de desistência. Se hoje você sente que há algo te travando, sem forma, sem nome, é porque há mesmo. E hoje, eu trago à luz tudo o que estava escondido no escuro da alma, não para te envergonhar, mas para libertar. A libertação começa onde a luz toca. Você aprendeu a conviver com prisões internas, como se fossem parte de quem você é. Se acostumou com a tristeza crônica, com a baixa autoestima, com o sentimento constante de insuficiência. Mas nada disso nasceu contigo. Foram paredes construídas por dores acumuladas, frustrações repetidas e palavras cruéis que feriram teu espírito. E quando se ouve a mentira vezes suficientes, ela começa a parecer verdade. Mas hoje eu, o Senhor, coloco em tuas mãos a chave que abre o cárcere invisível. A chave é a revelação de que você não é o que te disseram. Você é o que eu declarei. E eu declarei que você é livre, escolhido, curado e amado. Quem eu liberto, ninguém mais aprisiona. Barreiras invisíveis agem como sombras. Não têm corpo, mas projetam escuridão. Elas se alimentam do que você evita encarar, de traumas não curados, de decisões evitadas, de promessas adiadas por medo. Há barreiras emocionais que foram herdadas como maldições silenciosas. Ciclos familiares que se repetem geração após geração, como correntes hereditárias. Mas eu, que sou o Deus das gerações, digo: eu te separei para quebrar aquilo que ninguém antes teve coragem de romper. A muralha que hoje te sufoca será o chão onde você dançará amanhã, porque a barreira que parecia intransponível
será escada para a tua elevação. Eu sou o Deus que transforma a prisão em plataforma e choro em clarim de vitória. Às vezes, a barreira invisível é o ressentimento, aquele veneno sutil que se instala quando você foi injustiçado e não viu reparação. Você não fala mais sobre aquilo, mas guarda. E o que se guarda sem cura, apodrece. O ressentimento vira uma fortaleza. Ninguém entra e você também não sai. Mas eu entrei. Entrei onde ninguém mais teve acesso. E hoje eu lanço fora tudo o que contamina tua esperança. Há feridas que não sangram mais, mas ainda doem. E há dores que se escondem atrás de sorrisos forçados. Mas nenhuma dor escapa ao meu olhar. Hoje, eu exponho o que te adoeceu. Não para ferir mais, mas para curar profundamente. O que eu revelo, eu restauro. O que eu toco, eu transformo. Outras vezes, o muro invisível é a comparação. Você olha ao redor e acredita que todos avançaram, menos você. Acredita que foi esquecido, que está atrasado. Mas tua medida nunca foi o tempo humano. Foi sempre o meu tempo. E meu tempo é preciso, mesmo quando parece silencioso. O problema da comparação é que ela te faz duvidar da tua identidade. Mas o que eu plantei em você é único. Teu caminho não é duplicado. A tua jornada é exclusiva. O que é teu, ninguém rouba. O que eu preparei, ninguém substitui. Por isso hoje eu desfaço esse muro que te fazia olhar para os lados enquanto eu queria que você olhasse para cima. Eu sou o autor da tua história. E ainda há capítulos que vão surpreender até o céu. A autossabotagem é uma muralha sutil, mas poderosa. É aquela voz interna que diz: não tente de novo, vai dar errado como antes. É o medo disfarçado de prudência. É o conformismo travestido de maturidade. Mas eu não te chamei para sobreviver emocionalmente. Te chamei para conquistar. E para conquistar é preciso romper contigo mesmo. Hoje eu te revelo. O maior opositor da tua vitória não foi o inimigo, nem as pessoas. Foi o medo de tentar. Mas eis que eu acendo uma chama nova dentro de ti. Uma ousadia que não nasce da carne, mas do meu espírito. A partir de agora, você vai andar por fé, e não por lembranças do que deu errado. Eu não consulto teu passado para liberar teu futuro. Quando eu falo, tudo se renova. Você já percebeu como certos ciclos se repetem sempre que você tenta avançar? É como se um padrão invisível estivesse programado para te parar sempre no mesmo ponto. Isso não é coincidência. Isso é uma construção espiritual que precisa ser desfeita. Eu estou te mostrando o mapa do invisível. E neste mapa há estruturas que foram legalizadas por pactos que você nunca percebeu. Palavras que você aceitou. Mentiras que você acreditou. Mas hoje, eu venho como fogo consumidor. E declaro: toda legalidade oculta que mantinha muralhas de pé será queimada pela minha presença. Você vai romper não apenas com a dor atual, mas com a raiz do padrão. Porque quando eu entro, eu não limpo só a superfície. Eu restauro as fundações. Há barreiras que você nem chamaria de barreiras porque aprendeu a chamá-las de realidade. Você aceitou o cansaço como normal, o desânimo como fase, a tristeza como temperamento, mas nada disso eu coloquei em ti. Meu espírito não gera estagnação, ele gera movimento. Se há paralisia, há algo resistindo à promessa. E hoje, eu tiro o véu da acomodação espiritual. Eu te chamo para enxergar além do que você sente. Porque nem tudo que você sente é verdade, e nem tudo que você pensa veio de mim. Eu te liberto da mentira da normalidade sem milagres, porque eu ainda sou o Deus que move o impossível. E o teu novo tempo começa quando você reconhece que aquilo que parecia parte da vida era, na verdade, um cativeiro disfarçado. Tudo o que é invisível para os homens é claro diante dos meus olhos. Eu conheço as tramas ocultas que foram armadas contra tua mente. As ciladas emocionais que te aprisionaram em prisões sem portas. Mas eu sou aquele que quebra correntes sem deixar marcas. Hoje eu invado teus bastidores e destruo o que foi levantado no escuro, não com barulho, não com alarde, mas com autoridade. Porque onde a minha luz entra, as trevas não negociam. Elas fogem. Toda barreira invisível que roubava tua força, teu ânimo, tua fé, agora está caindo. Não porque você entende tudo, mas porque você crê. E quem crê em mim, ainda que não veja, caminha por uma estrada onde os muros caem ao som do meu sussurro.
Nem todo muro é para te impedir. Alguns foram colocados por mim para te redirecionar. Há caminhos que você insistiu em seguir, e eu permiti que encontrasse resistência não como punição, mas como proteção. Eu vi o que você não via. Vi as armadilhas que estavam adiante, vi as alianças que iriam te ferir, vi os atalhos que pareciam promissores, mas escondiam morte emocional. E porque te amo, fechei portas. Coloquei limites. Deixei que a estrada travasse para te fazer olhar para cima. Os obstáculos que você amaldiçoou foram, na verdade, bússolas disfarçadas. O que você chamou de atraso, eu chamei de desvio estratégico. E se você olhar com os olhos do Espírito, vai entender. O que te impediu, na verdade, te salvou. O teu espírito já sentia que algo estava fora do lugar, mas teu coração insistia. E então vieram os travamentos, os nãos, os bloqueios. Você chorou, questionou, clamou e achou que eu estava calado. Mas eu falo também nos fechamentos. Falo nas portas que não se abrem. Falo nos convites que não chegam. Porque há lugares onde a tua presença te custaria a promessa. E eu não te trouxe até aqui para te perder logo adiante. Toda vez que um obstáculo apareceu diante do teu avanço, não foi o inferno que te bloqueou, foi o céu que te preservou. Eu não sou um Deus de confusão. Se o caminho se fecha, não insista. Ouça, perceba, porque onde há confusão, há desvio, e onde há paz, mesmo diante do impossível, ali estou eu. Você ora por direção, mas nem sempre percebe quando eu respondo através dos obstáculos. Há momentos em que a minha resposta é o não que não faz sentido. É a porta que se fecha mesmo com oração. É o projeto que não avança mesmo com esforço. E eu observo. Porque o que você chama de barreira é, muitas vezes, um redirecionamento que o teu espírito ainda não entende. Eu não guio apenas com caminhos abertos. Eu guio com impedimentos também. O deserto não foi apenas castigo para Israel, foi direção. Eles precisavam desaprender os caminhos do Egito antes de herdar a terra que eu prometi. Há caminhos que eu interrompo, não para te punir, mas para te ensinar. E há ensinos que só se aprendem quando tudo para. Há uma rota superior sendo traçada mesmo quando a tua rota natural é interrompida. Você não perdeu o controle. Eu tomei o volante. Há momentos em que eu te faço encontrar o muro não para te ferir, mas para te virar. Você precisa entender. Há muros que são curvas escondidas. Você achava que estava indo em linha reta para o milagre, mas eu precisava que você fizesse uma curva para o lugar certo. E para isso, eu permiti a resistência, porque sem resistência, você não mudaria o curso. Os obstáculos são marcadores, são sinais espirituais que dizem, não é por aqui, e eu te amo tanto que não deixo você se perder sem avisos. Cada não, cada porta trancada, cada barreira inexplicável, era eu sinalizando, volta, olha para mim, eu tenho outro caminho. Muitos chamam de atraso aquilo que, no céu, foi cronometrado como livramento. Você pediu velocidade, mas eu escolhi precisão, porque há coisas que você queria antes da hora, e se eu te desse naquele momento, você seria esmagado pelo próprio presente. Por isso eu permiti que obstáculos freassem teu ímpeto, porque te amo demais, para te entregar algo para o qual teu coração ainda não estava pronto. Eu sou o Deus que não apenas prepara milagres, preparo também o coração que vai recebê-los, e os obstáculos que você enfrentou foram como paredes do meu processo. Eu te cerquei para te curar, te freiei para te amadurecer, e quando vi que teu coração estava pronto, comecei a abrir novos caminhos. Porque quem é guiado por mim, anda por revelação, não por impulso. Você se lembra de quando tudo parecia estar fluindo e de repente, travou? Aquela sensação de que algo invisível segurou o teu avanço? Não foi o diabo, fui eu, porque havia um rumo escondido ali, uma brecha espiritual, uma escolha que te levaria para longe da rota original. E mesmo sem te explicar tudo na hora, eu entrei. Entrei como muralha protetora. Entrei como barreira entre você e a queda. Entrei como limite entre você e tua própria pressa. Eu sou o Deus que desvia teus passos antes da queda, mesmo quando você não entende o porquê. E mesmo que naquele momento tenha doído, hoje você olha para trás e percebe. Foi livramento. Foi misericórdia disfarçada de obstáculo. Foi amor em forma de muro. É preciso aprender a discernir o que vem do inimigo e o que vem de mim.
Nem toda resistência é guerra espiritual. Algumas são bloqueios sagrados, restrições divinas. Há coisas que você achou que eram ataques e passou a guerrear, a jejuar, a declarar, mas não se movia, porque não era batalha, era direção. Era eu dizendo, não continue. Mas você insistiu, e quanto mais insistia, mais o chão sumia. Hoje eu te ensino, discernimento vale mais do que força. Quem discerne me ouve mesmo quando eu não falo com palavras. Quem me conhece reconhece minha mão nos muros tanto quanto nas pontes. O verdadeiro caminho se revela quando você para de empurrar a porta errada e começa a olhar para onde eu estou apontando. Você chegou a se sentir rejeitado por portas que se fecharam. Pessoas se afastaram. Sonhos se dissolveram. O que parecia certo se desfez no ar. E você achou que falhou. Mas hoje eu te digo, não foi rejeição, foi realocação. Eu estava movendo peças que você não entenderia na hora, tirando pessoas do palco da tua história que não estavam alinhadas com o teu destino, fechando oportunidades que trariam desvio, porque eu não penso só no agora, eu vejo o todo. Eu te formei com propósito, eu te estabeleci com missão, e tudo que eu permiti que se encerrasse foi para abrir espaço para o que é eterno. Você não foi esquecido, foi reposicionado. E tudo que está por vir carrega a assinatura da minha vontade. A rota de um escolhido nunca é reta. Ela tem desvios sagrados, recomeços que parecem derrotas, mudanças que parecem perda. Mas tudo isso é construção. Eu sou o arquiteto do invisível. Enquanto você via um obstáculo, eu estava pavimentando uma estrada nova. Enquanto você lamentava o que perdeu, eu celebrava o que estava nascendo. O obstáculo é muitas vezes o ventre do novo tempo. Não reclame do muro. Aprenda a escutá-lo. Há revelações escondidas em cada impedimento. Há direções proféticas em cada aparente fechamento. E há milagres que só nascem do outro lado da curva que o obstáculo provocou. Quando tudo parece paralisado, olhe outra vez. Porque às vezes a parede é só o início de uma porta invisível. Há um tempo em que eu deixo os obstáculos acontecerem para que tua dependência seja redirecionada. Você confiava no teu preparo, na tua experiência, no teu histórico. E então, tudo travou, porque eu precisava te reposicionar na dependência absoluta. Não por punição, mas por destino. Porque só quem depende de mim pode suportar o peso da promessa. Os obstáculos revelam onde você ainda tentava andar sozinho. E eu não divido minha glória. Por isso hoje te ensino. Quando tudo te travar, não lute, escute, porque o silêncio das portas que não se abriram é o grito do céu dizendo, olha para mim, a direção virá, o caminho vai clarear, mas primeiro, eu preciso que teu coração se realinhe ao som da minha voz, pois onde a minha voz guia, o impossível se curva. As muralhas de Jericó não eram apenas pedras empilhadas, eram estruturas espirituais que simbolizavam a arrogância do impossível diante da promessa. Representavam tudo o que se coloca entre a minha palavra e o cumprimento dela. Jericó era a fortaleza que dizia, até aqui. Era a cidade que zombava em silêncio do povo que carregava profecias, mas parecia fraco demais para realizar. E muitos que me seguem ainda enfrentam esse tipo de muralha, não de tijolos, mas de sentimentos. A dúvida que diz, você não vai conseguir. O medo que grita, vai dar errado de novo. Essas são as novas Jericós. E assim como eu derrubei as de ontem, hoje declaro, vou derrubar as que se levantaram dentro de ti. Jericó parecia invencível. Suas paredes altas, suas portas trancadas, seu sistema de defesa fechado. Tudo gritava aos olhos naturais. Não há como passar. Mas eu não trabalho com lógica humana. Eu não preciso de escadas para ultrapassar muros. Eu sou o Deus que quebra estruturas com som. E se derrubei muralhas com gritos e trombetas, é porque quis provar que o impossível se curva ao poder da obediência. Quando você me ouve, até o que é milenar desaba. Por isso, hoje eu te pergunto, o que tem se erguido entre você e a promessa? Qual é a tua Jericó? É um trauma? É uma pessoa? É uma memória? É o medo do novo? Não importa o nome da tua muralha. O meu nome é maior. A muralha de Jericó não caiu no primeiro dia. E isso carrega um segredo profundo. Nem todo milagre é imediato, mas todo milagre começa na obediência. Por 6 dias, os meus filhos marcharam em silêncio. E no 7º, gritaram.
Essa marcha era mais do que deslocamento físico, era cura emocional. Cada volta desmontava mais uma estrutura de incredulidade dentro deles. O som final que derrubou os muros foi o som de um povo que já havia vencido por dentro. E é isso que eu faço com você. Antes de derrubar a muralha diante dos teus olhos, eu derrubo as fortalezas dentro da tua alma. Porque se eu te der a terra sem curar o coração, você vai construir novas muralhas dentro dela. Mas hoje, eu vim curar a tua marcha. O muro se tornou símbolo de resistência. Toda vez que alguém diz, essa pessoa é fechada, está dizendo que ela construiu defesas, que não deixa ninguém entrar. Assim são muitos dos meus filhos. Amam a promessa, mas têm medo de confiar. Foram tão feridos que construíram muros em volta do coração. E esses muros não são feitos de pedra, são feitos de mágoas. São muralhas de defesa emocional que impedem que o novo chegue. Mas eu não vim te ferir, vim te restaurar. Por isso hoje eu bato na porta do teu interior e digo, deixa eu entrar, deixa eu curar, deixa eu refazer o que a dor distorceu. Porque nenhuma muralha é forte o bastante para resistir à presença do amor perfeito. As muralhas também representavam limites impostos pelo inimigo. Enquanto elas estavam de pé, o meu povo via a terra, mas não podia entrar. Assim é o sofrimento de muitos. Enxergam a promessa, sentem que estão perto, mas algo invisível os impede de alcançar. Vivem como se a bênção estivesse do outro lado do vidro, tão perto, mas inalcançável. Essa frustração espiritual tem nome, e eu conheço cada lágrima que ela causou. Você chegou a pensar que o problema era você, que algo estava errado contigo. Mas não, a muralha não estava aí porque você errou. Ela estava aí porque o inimigo sabia o que eu te entregaria se você entrasse. Mas hoje, eu declaro, essa barreira vai cair, e você vai atravessar. Jericó foi a primeira cidade da terra prometida. Isso significa que a muralha era a primeira prova, o primeiro desafio. E o inimigo sempre tenta levantar a muralha mais alta no início, para que você desista antes de ver o que eu preparei. Mas eu sou o Deus que fortalece para a primeira guerra e unge para o primeiro confronto. O que parecia grandioso demais para ser vencido é apenas o início do teu testemunho. E se a muralha é grande, é porque a terra que está atrás dela é gloriosa. O tamanho do muro revela o tamanho da promessa que ele tenta esconder. E por isso eu permiti que você chegasse até aqui, porque agora chegou o dia em que o muro cai e a terra se abre diante de ti. As muralhas de Jericó não caíram com armas, mas com louvor. Isso revela que muitas das tuas batalhas não se vencem com lógica, mas com rendição. Você tentou lutar com inteligência, com força, com estratégias humanas, e se cansou. Mas hoje, eu te convido a uma nova postura. Silencia o medo e exalta a fé. Troca a reclamação por adoração. Troca o desespero por confiança. Porque quando você adora, o som sobe e a glória desce. E onde a minha glória pisa, nenhuma estrutura do inferno permanece. Hoje eu restauro teu louvor, teu fôlego, teu som. Porque o grito que vai derrubar essa muralha não é barulho, é a expressão de uma alma que voltou a crer. E quem volta a crer, volta a vencer. Jericó caiu, mas não apenas para um homem, caiu para uma geração inteira. E isso mostra que quando uma muralha cai, muitas vidas são impactadas. A tua vitória não é só tua. A tua travessia tem cheiro de legado. O que você romper hoje será chão para os que virão depois. Por isso, não tema a muralha. Encare-a como um portal. Porque toda vez que uma muralha ruía na história sagrada, um ciclo novo começava. E contigo não será diferente. Esta não é apenas mais uma fase difícil. É o fim de uma estação e o início de uma era. O som do que está desabando dentro e fora de ti é barulho de transição. E eu sou o Deus que anuncia. O novo começa quando a muralha cai. Jericó foi tomada após 7 voltas. E o 7, na linguagem do céu, é número de completude, de ciclo, de plenitude. Isso significa que há muralhas que não caem no teu tempo, caem no tempo perfeito do Espírito. E muitos se frustram porque querem ver hoje o que eu determinei para o tempo da plenitude. Mas se você continuar marchando, mesmo em silêncio, eu continuarei derrubando o invisível. Porque antes do muro cair do lado de fora, ele já estava cedendo por dentro. Há muralhas que parecem intactas, mas por dentro já estão rachadas. Você não vê,
mas eu vejo. Eu conheço os estalos do invisível. E te digo, a próxima volta pode ser a última, continue. Persevere. O colapso já começou. O peso simbólico das muralhas é este. Representam a última resistência antes da promessa. Sempre que uma muralha se ergue, é sinal de que a terra está próxima. O inimigo não protege o que não tem valor. Por isso, se uma muralha se levantou, é porque há algo glorioso por trás dela. O que está atrás dessa barreira vale a luta, vale a marcha, vale o clamor. E hoje eu removo o véu dos teus olhos para que você pare de olhar para o tamanho do muro e comece a enxergar a riqueza da terra que ele tenta esconder. A muralha vai cair, mas não porque você é forte. Vai cair porque eu sou fiel. E quando eu decido entregar, nem pedra sobre pedra fica de pé. Há momentos em que você clama com todo o coração: Senhor, tira isso de mim, afasta isso da minha vida. E o céu permanece em silêncio. Mas o silêncio não é ausência, é construção. Você pensa que estou te ignorando, mas na verdade estou te formando. Porque há muros que não caem no tempo que você deseja, mas permanecem até que você seja forte o bastante para atravessá-los sem se quebrar por dentro. Às vezes, eu não removo a luta, porque decido fortalecer o lutador. Não tiro o obstáculo, porque quero que você descubra que dentro de ti existe algo que ainda não despertou. E é ali na oração em lágrimas, no clamor que parece não ser ouvido, que eu coloco músculos na tua alma. Você não será o mesmo quando tudo isso passar. Você será inquebrável. Você me perguntou: Senhor, por que essa barreira ainda está aqui? E eu respondo: porque a tua força ainda está em construção. Porque o que vou colocar nas tuas mãos precisa de estrutura emocional, espiritual e mental para ser sustentado. Se eu removesse tudo agora, você celebraria, mas não aguentaria o peso da bênção. Por isso fortaleço antes de liberar. E esse fortalecimento não vem dos aplausos, vem das noites em que só eu te vejo chorando. Vem das vezes em que você se arrasta com a alma em pedaços, mas continua. E quando ninguém mais acredita, você permanece. Isso não é fraqueza. É o tipo de fé que eu mesmo esculpo no íntimo. Por isso, não despreze o tempo em que a muralha permanece. É ali que eu estou te moldando como vaso de guerra. O que você chama de atraso, eu chamo de preparação. Há bênçãos que matam quando são recebidas antes da hora. Há milagres que se tornam maldição se caem nas mãos erradas, no tempo errado, no coração imaturo. E por te amar, eu susto o milagre, até que teu coração esteja alinhado com a promessa. O muro permanece por misericórdia. Eu não quero que você apenas receba, eu quero que você permaneça. E só permanece quem é treinado no silêncio. Só permanece quem aprendeu a me ouvir mesmo sem palavras. Eu não sou um Deus de atalhos, sou um Deus de fundamentos. E estou te ensinando a andar por fé, não por vistas. A crer, mesmo quando a muralha não se move. Porque fé verdadeira não é a que derruba o muro, é a que permanece quando ele ainda está de pé. A dor da espera te ensinou mais do que os milagres rápidos jamais poderiam. Você aprendeu a calar quando queria explodir, a orar quando queria desistir, a amar quando não era compreendido. Tudo isso faz parte do meu processo, porque estou formando em ti algo que não se vê com os olhos, mas que sustentará multidões. Muitos querem a glória, mas não suportam a fornalha. Mas você permaneceu mesmo queimando por dentro. E foi nesse fogo que eu te visitei. Foi nesse calor da alma que eu te revelei partes de mim que só quem sofre conhece. E agora, cada parede que ainda está em pé diante de ti não é mais ameaça, é cenário, porque eu vou usar tudo isso como palco do teu testemunho. E o mundo saberá. O que te fortaleceu foi a minha presença, não a ausência do problema. Eu nunca prometi caminhos sem pedras, mas prometi ser tua rocha. Nunca disse que os muros cairiam no teu tempo, mas prometi que você passaria por cima deles. Eu não removo todas as batalhas. Eu capacito guerreiros. Não elimino todos os ventos. Eu ensino a velejar. E quando o muro não cai, é porque o céu está te ensinando a voar sobre ele. Você não nasceu para viver no raso da fé. Eu te chamei para as profundezas. E nas profundezas o silêncio é parte do processo. Quando nada se move do lado de fora, é sinal de que estou te movendo por dentro. E esse mover interno
é mais precioso do que o rompimento externo, porque o milagre maior não é quando a muralha cai, é quando você se levanta de dentro dela como quem nasceu de novo. Há muros que parecem eternos. Você acorda com eles, dorme com eles, sonha com eles. Já não sabe mais como seria a vida sem aquela dor, sem aquela espera, sem aquela luta. Mas saiba, não é que eu me esqueci de ti, é que estou usando esse muro para fazer de você um sinal. Muitos vão olhar para a tua vida e dizer: como é que essa pessoa permaneceu tanto tempo sem enlouquecer? E você responderá: foi Deus que me segurou. O que era barreira se tornará testemunho. O que era prisão será púlpito. Porque enquanto você achava que estava sendo atrasado, eu estava escrevendo um capítulo glorioso da tua história. E quando tudo for revelado, entenderás. O muro não te parou. Ele te preparou. Você pediu fuga. Eu dei estrutura. Pediu alívio. Eu dei resistência. Pediu resposta. Eu dei silêncio. Não foi descaso. Foi cuidado. Porque eu sou o pai que conhece o que o filho precisa, não apenas o que ele quer. E o que você precisava era crescer por dentro. Amadurecer sem aplausos. Desenvolver raízes no chão duro da espera. O crescimento invisível é o mais poderoso. Ele sustenta o que os olhos ainda não veem. E é esse crescimento secreto que está acontecendo aí dentro de ti. Você ainda não percebeu, mas já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Há firmeza no teu espírito, há profundidade no teu olhar, e mesmo que a muralha ainda esteja de pé, você já está acima dela, porque eu te elevei. Teu cansaço não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está no ponto exato em que grandes transformações acontecem. O limite da força humana é o início da força divina. E se hoje você se sente fraco, cansado, vazio, saiba, é agora que eu começo a agir. Quando você não tem mais com quem contar nem de onde tirar forças, eu me apresento como tua fonte. O muro não caiu, mas a tua dependência mudou. E esse é o maior milagre. Porque muitos me buscam para derrubar muros, mas poucos me adoram no meio deles. E você me adorou. Mesmo em lágrimas, me adorou. Mesmo frustrado, permaneceu. Por isso te digo, tua força será renovada. O muro ainda existe, mas você não é mais o mesmo. Fortalecer-te foi o primeiro passo antes de derrubar qualquer coisa, porque o maior colapso não é o do muro, é o da alma que não suporta o tempo da espera. Mas você suportou, você não quebrou, você não fugiu. E mesmo quando pensou em desistir, algo te manteve de pé. Esse algo tem nome, sou eu sou tua sustentação. E agora que a tua estrutura interior está firme, tudo que era externo começará a se alinhar. O milagre virá. A porta se abrirá, mas primeiro era preciso curar o homem, a mulher, o coração por trás da oração, porque eu não entrego vitória para destruir depois. Eu entrego promessa com sustentação. E tua estrutura interior hoje carrega a marca dos que passaram pelo fogo, mas saíram com glória. Há pessoas que receberam o que queriam e se perderam. Há outras que não receberam no tempo esperado, mas foram aperfeiçoadas. Você é destes. Você é daqueles que eu guardei para tempos maiores. E o tempo da preparação foi longo, doloroso, silencioso, mas não foi em vão. Todo muro que permaneceu por tempo demais diante de ti se tornará símbolo da minha fidelidade. Porque enquanto o mundo achava que você estava sendo esquecido, eu estava te lapidando. E agora, quando eu começar a derrubar as muralhas que resistiram, todos saberão. Não foi apenas livramento, foi renascimento. O tempo em que eu não removi, foi o tempo em que eu te reconstruí por dentro. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Oração e Fé. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você. Então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve e que Deus te abençoe. Amém.